um tema da mensagem chamado Em Cristo. E pela manhã nós aprendemos quem nós somos em Cristo. E agora, nesse momento, eu queria compartilhar com você o que nós temos em Cristo. A importância de você compreender o que você tem em Cristo. Porque a identidade você já aprendeu hoje, mas nesse momento eu queria tratar com você sobre essa temática. É um momento importante nesse domingo, nós revisitarmos essa carta maravilhosa do apóstolo Paulo, escrevendo na igreja que estava em Éfeso. E, aliás, esse é um momento muito propício para que a gente possa revisitar esse tema diante de tantos momentos que nós estamos passando. Qual momento que nós estamos vivendo? Estamos vivendo um momento de muitas dificuldades, de muitas incertezas, de muitas inquietudes. E essas inquietudes e incertezas têm feito com que nós ouçamos vozes que nem sempre são vozes que nos fazem bem. Mas essa tarde, com certeza, o Espírito Santo, que é a voz que deve nos guiar, é a voz que quer falar ao teu coração, quer falar ao coração de cada uma dessas pessoas, quer falar ao meu coração nessa tarde, é a voz que nós precisamos ouvir para direcionar a minha vida, a sua vida e cada um de nós. E esse texto do apóstolo Paulo, eu queria que você, nesse momento, talvez na sua casa, onde você estiver, se você pudesse anotar essa mensagem, eu queria que você anotasse 3 palavras-chave dessa mensagem. A primeira palavra-chave dessa mensagem, eu quero convidar você a anotar, é a palavra posição. Por quê? Porque, na verdade, em Cristo Jesus, Ele nos colocou numa posição. E o que essa posição nos conduz? A segunda palavra-chave que eu queria que você fixasse no seu coração e na sua mente é a palavra autoridade. Quando Ele nos coloca numa posição, Ele nos traz uma autoridade. E a terceira palavra que eu queria que você, palavra-chave que você pudesse registrar, é a palavra segurança. Quando eu estou em Jesus, eu ganhei uma posição que me traz autoridade para viver em segurança. Então, exatamente sobre esse tema que eu queria convidar você para estar compartilhando, para você estar atento a tudo aquilo que nós iremos falar nessa tarde, sobre aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina nessa carta maravilhosa, que nós temos o privilégio de hoje poder compartilhar com você. E nesse momento, eu quero desafiar você a estar atento, que você não se perca no tempo, que você não se perca fazendo outras tarefas, mas que você se concentre, porque Deus quer falar de uma maneira muito especial ao teu coração, porque Deus quer falar com você e quer trazer revelações poderosas na sua vida, e eu tenho convicção que a sua vida não será mais a mesma. Eu tenho convicção que a palavra do Senhor nessa tarde para o teu coração vai te trazer libertação, vai te trazer uma nova perspectiva de vida, porque o Senhor quer nos conduzir a esse nível, a esse patamar, a esse lugar que Ele encontra para cada um de nós, que Ele deseja para cada um de nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele escreve uma coisa muito interessante. Ele começa esse capítulo nos levando a fazer uma retrospectiva, uma percepção de onde nós estávamos, do local que nós estávamos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou você vê aí na nossa tela esse texto que está sendo projetado, que está em Efésios capítulo 2, nos versos de 1 a 3. Eu queria ler com você esse texto, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne e seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Esse texto, no capítulo 2, verso 1 a 3, o apóstolo Paulo nos chama para mergulhar nessa temática, para mergulhar nessa carta, dizendo assim: olha, primeiro você olha para onde você estava, olha a sua condição anterior. Eu costumo dizer que ele usa como se fosse um retrovisor. Eu lembro que nós estávamos vindo para cá, para Fortaleza, e quando nós estávamos guiando o carro, nós olhávamos no retrovisor, e toda vez que eu olhava o retrovisor, eu tinha a nítida impressão de onde eu havia passado,
dos detalhes que eu já tinha acabado de ver e perceber. E é interessante essa percepção do retrovisor, porque o retrovisor, também no momento em que eu vejo o que estava para trás, eu não perco o meu olhar daquilo que o próprio apóstolo Paulo falou, escreveu para a igreja em Filipenses, dizendo o seguinte: olha só, você não pode ficar preso ao passado, à sua história do passado, mas você precisa estar olhando o que está à frente. E essa visão de retrovisor é muito interessante, porque enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou guiando, eu olho o retrovisor e vejo o que ficou para trás, mas eu não perco o foco da minha vida, daquilo que Deus tem para a minha frente. Eu não perco o foco da direção para onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Por isso eu acho interessante essa abertura desse capítulo, quando o apóstolo Paulo primeiro te coloca assim: olha só, veja de qual condição você foi tirado. E é quando ele nos traz essa questão. Primeiro, eu preciso começar a pensar o seguinte: olha só, apesar de estar vivendo esse momento com Deus, eu não sou essa Coca-Cola no deserto. Eu tenho uma história, eu tenho caminhos, eu tenho coisas que passaram na minha vida que eu preciso lembrar sempre de onde Deus me tirou. E aí Deus nos tira, você e eu, exatamente desse lugar e te leva para um local que é o primeiro tópico, que é a primeira palavra que eu gostaria que você gravasse. Em Cristo eu tenho uma posição, mas não é uma posição qualquer. Em Cristo eu tenho uma posição de santidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha o que esse texto diz de maneira, olha que coisa preciosa. Está no capítulo 2, no verso 6 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Ele diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha só, o texto do apóstolo Paulo diz assim: olha, Deus te colocou no lugar. Que lugar é esse? Me colocou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Qual a finalidade disso? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, peraí, o que você está me dizendo? Eu estou dizendo para você que há um lugar que Deus nos colocou. E esse lugar não é um lugar qualquer. Ele nos colocou num lugar que é essencial saber que eu tenho essa posição a permanecer, que é um lugar assentado em Jesus nas regiões celestiais. E eu dizer para você, isso é motivo de compreender que a minha vida nessa terra, nesse mundo onde eu vivo, precisa ter coerência com o lugar que eu ocupo em Jesus. Não tem como nós vivermos como nessa condição que o Senhor nos coloca sentado junto com Ele nas regiões celestiais, e a minha vida nesse campo físico, nessa vida física, nesse mundo terreno, não ter coerência com o local que está separado para que eu esteja com Ele. A minha vida precisa ter coerência. O lugar que eu ocupo em Jesus, minha vida aqui precisa ter coerência. Sabe por que precisa ter coerência? Ela precisa ter coerência com a minha cidadania. Porque uma outra coisa incrível lá em Filipenses capítulo 3, verso 20, o apóstolo Paulo nos mostra uma outra coisa. O apóstolo Paulo diz para mim e para você que eu e você não somos pessoas deste mundo. Mas na verdade, olha o que o texto diz, olha só. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Significa ser cidadão é um direito que me traz garantias. Como é bom você ser reconhecido pela sua cidadania, onde você chega assim, eu sou cidadão brasileiro, se você é americano, eu sou cidadão americano. O fato de você ser cidadão brasileiro, cidadão americano, lhe faz ter garantia. Imagine eu e você, que a palavra diz que nós somos cidadãos dos céus. Ele me traz garantias, mas ele também me impõe deveres. É maravilhoso saber que eu sou cidadão do céu. É maravilhoso saber que eu tenho direito nessa cidadania. Quem me trouxe esse direito foi Jesus. Porque em Efésios capítulo 2, verso 5, diz assim, ó,
pela graça vocês são salvos. E essa posição que eu ocupo de estar assentado nas regiões celestiais de Jesus e de ser salvo, me leva a viver nesse mundo, não como um ET, como um extraterrestre, é isso que me traz, mas como alguém que é identificado como um cidadão dos céus. Onde você estiver, as pessoas precisam compreender que você não é qualquer pessoa, você é um cidadão dos céus. E quando eu penso nesse lugar assentado nas regiões celestiais, eu não posso ignorar uma passagem que registrada lá no livro do profeta Isaías, e eu queria te pedir permissão nesse momento de poder ir até o texto de Isaías para colocar você dentro desse contexto. O texto do profeta Isaías, no capítulo 6, verso 1, verso 7, diz exatamente o seguinte: o profeta, ele tem uma visão, e qual visão que ele tem? Ele tem uma visão do trono de Deus. E aí quando ele percebe o trono de Deus, ele é impactado com o trono de Deus. E quando ele é impactado com o trono de Deus, nesse lugar onde Jesus está assentado, onde nós estamos assentados com ele, no trono, nas regiões celestiais, quando o profeta vê aquele trono, ele se percebe inapto por ele, para estar naquele lugar. Ele se percebe inapto pelo seu pecado. E a primeira coisa que ele percebe, ele tem uma sensação de medo, de paura. E ele diz o seguinte: ai de mim, ai de mim. A expressão dele é: ai de mim, que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele percebe a sua condição pecadora, ele percebe a sua condição que não lhe permite estar à vontade para nem contemplar aquele lugar. Mas ele estava vendo, mas o texto do apóstolo Paulo diz assim, que nós estamos assentados exatamente nesse lugar. Que lugar é esse? Estamos assentados com Jesus nesse lugar. E esse lugar onde ele nos colocou não é um lugar qualquer. É um lugar que nós somos o tempo inteiro confrontados com a santidade dele. O profeta foi confrontado com a santidade de Deus. E nós precisamos ser confrontados a cada dia com essa santidade de Deus. Quando o profeta se percebeu daquela condição, o texto diz que o anjo veio com uma tenaz, tocou nos seus lábios. E a partir do momento que ele tocou nos seus lábios, ele diz: os seus pecados estão perdoados. Diz: eu quero para você, hoje, na nossa vida, na minha vida, na tua vida, o que nos tocou não foi a tenaz, mas o que nos tocou foi o sangue de Jesus derramado na cruz, por mim e por você, que disse que os meus pecados foram perdoados. E ele foi perdoado. Então, eu vou dizer uma coisa para você: quando nós somos confrontados com a santidade de Deus, nós trazemos para a nossa vida e dizemos assim: olha, a minha vida precisa ser limpa, eu preciso ter uma vida em santidade para poder viver aquilo que Deus tem para mim. Mas eu dizer para você, eu não estou te chamando a viver uma vida de santidade para dizer para você assim: olha, esse é o lugar que eu estou, e eu ficar com esse jeito de santo, com cara de santo, com cabelo de santo, com andar de santo, com linguajar de santo, com palavras clichês de santo. Não, é uma santidade que me faz olhar o outro com a misericórdia necessária, da mesma forma que foi tocado com a tenaz e perdoou os seus pecados. É uma santidade que me faz acolher o pecador, é uma santidade que me faz abraçar o pecador, é uma santidade que me faz fazer com que o pecador olhe para a minha vida, mas não como um juiz sobre a vida dele, porque o Senhor nos traz santidade. Esse lugar de santidade não é um lugar para ser juiz sobre a vida de outrem. Esse lugar de santidade é um lugar para que eu esteja preparado para estar na posição em que Deus me colocou. Em Efésios, no capítulo 2, verso 20 e 22, diz assim: o apóstolo Paulo diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Cristo como pedra angular, na qual todo edifício todo edifício ajustado cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Neles vocês também estão edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você, vem aqui comigo. Qual lugar que a salvação me colocou? Me colocou nesse lugar, assentado nas regiões celestiais,
ao lado de Jesus, em Jesus. Esse é o meu lugar, essa é a posição que eu ocupo, de estar assentado com Jesus nas regiões celestiais, e isso me traz implicações. Estar assentado com Jesus nessas regiões celestiais faz com que eu tenha que ter uma vida onde a santidade da minha vida é uma condição, onde eu me preocupo com o meu falar, eu me preocupo com o meu agir, porque eu não posso estar nesse lugar com uma vida de pecado. Dizer uma coisa para você: toda vez que você for tentado a pecar, toda vez que você for tentado a fazer uma prática do pecado, você não pode esquecer do que eu estou dizendo agora. Você está sentado com Jesus nas regiões celestiais, e esse lugar que você está sentado é um lugar de santidade. Então, em Jesus, você tem santidade. Deixa eu falar uma segunda coisa para você. Em Jesus, você não tem só santidade, mas Jesus também trouxe sobre a tua vida autoridade. E que autoridade é essa, pastor? Se existe algo que precisa ser compreendido, é que em Cristo Jesus nós temos autoridade. No entanto, que autoridade é essa? Para que serve essa autoridade? De quem é a autoridade? Percebo como um ato contínuo. O fato de eu permanecer numa posição dada por Deus traz sobre a minha vida autoridade nessa condição. Dessa forma, o apóstolo Paulo recebeu algo interessante. O apóstolo Paulo recebeu autoridade exatamente o que nessa carta? Ele recebe autoridade para pregar aos gentios. E o que isso tem a ver comigo e você? Somos nós que fomos alcançados, e sobre a nossa vida nós somos a igreja do Senhor, e sendo a igreja do Senhor, eu e você recebemos essa autoridade, a autoridade de poder pregar aos gentios. Essa é uma posição de autoridade da igreja. Efésios capítulo 3, verso 11 e 13 diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridade das regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé. Portanto, peço que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois eles são uma glória para vocês. Então, Paulo pensa assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, olha só, é mediante a igreja que será manifesta a multiforme sabedoria de Deus, para que possa se tornar conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Olha só, Deus delegou autoridade para a igreja, para manifestar a multiforme graça dele nas autoridades, nos poderes das regiões celestiais. Significa, eu recebi sobre a minha vida uma autoridade, você recebeu sobre a sua vida autoridade, você recebeu sobre a sua vida autoridade, para que e por gerações, por séculos e séculos, esse poder, através da igreja, seja manifesto, e a autoridade que habita nessas regiões reconheça isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: nós vivemos um tempo onde todos os momentos nós somos atacados, onde todo momento nós sofremos com muitos ataques. Mas eu quero dizer para você, quando você for atacado, quando você perceber que a doença vem para cima da sua vida, vem lhe atacar, você vai dizer assim: opa, peraí, alto lá, eu tenho uma autoridade dada por Deus, porque no livro do profeta Isaías, ele diz o seguinte, que ele levou sobre si as minhas dores e as minhas maldições, e por suas pisaduras eu serei curado. Quando o inimigo vier te atacar e vier provocar você, querendo trazer culpas à sua vida, você vai dizer exatamente o seguinte: ó, peraí, meu escrito de dívida que tinha contra a minha vida foi cravada na cruz, e o sangue do Senhor Jesus me purifica de todo pecado. Essa é a autoridade delegada sobre a igreja. O que está sobre a minha vida, o que está sobre a sua vida, faz com que essa autoridade faça reter a ação do inimigo sobre a minha vida. Esse é um lugar de autoridade. Você tem autoridade sobre a sua enfermidade, você tem autoridade sobre a sua ansiedade, apesar da nossa humanidade. E uma coisa incrível, quero dizer para você, que esse estado que o Senhor nos coloca, que essa posição que Ele nos coloca, que esse local que Ele nos coloca, não tira de mim e não tira de você a sua humanidade. A minha humanidade permanece. Eu tenho o lado humano, a minha fragilidade, mas eu sei que no Senhor eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para dizer assim: olha, inimigo, alto lá, você não vai agir sobre a minha vida. Alto lá,
Você não é uma pessoa para avançar contra mim alto lá. Você não vai vir com enfermidade sobre a minha vida, porque a minha enfermidade, o Senhor foi levado na cruz. Quando ele foi levado, lá no texto do profeta Isaías, alto lá. Eu preciso ter autoridade. Nesse momento, esse momento de tantas enfermidades, a igreja do Senhor precisa levantar com a autoridade e dizer: Senhor, nós cremos que essas enfermidades foram levadas contigo ali, e nós cremos que esse é o momento do Senhor para a nossa vida. Terceiro ponto, não menos importante, é que em Cristo eu tenho segurança. E por que eu tenho segurança? A segurança, ela implica em vários aspectos na minha e na tua vida. Quais são os aspectos que a segurança implica? Primeiro, eu saber onde eu estou. Não temos dúvidas que não há lugar melhor de segurança do que descansar à sombra do Onipotente e encontrar-se debaixo das suas asas, pois ali nós encontraremos e estaremos seguros. E é nisso que confiamos. Mas estar em segurança também é ter a convicção que nós trazemos para os nossos combates, para as nossas batalhas, as armas necessárias. Não adianta você estar num lugar seguro sem ter as armas necessárias. E nesse aspecto, o apóstolo Paulo traz em sua carta da igreja de Éfeso, lá no capítulo 6, as armas e a postura que nós temos que ter diante do fronte de combate. Primeiramente, ele nos ensina que não podemos ficar perdidos, olhando à nossa volta e geralmente ficar achando que a nossa luta é travada nesse mundo físico. Infelizmente, tal qual o inimigo que o mundo enfrenta hoje com a pandemia do Covid-19, o nosso inimigo também é invisível aos nossos olhos. O texto nos ensina que nossa luta não é contra seres humanos, mas a nossa luta, ela ocorre contra os poderes e autoridades que habitam nas regiões celestiais. E olha a coisa aqui para você, fecha aqui comigo que eu quero dizer para você. No primeiro tópico eu falei que nós temos uma posição. E qual é a nossa posição? A nossa posição é de estar sentado em Jesus em regiões celestiais. No segundo tópico eu disse para você o seguinte: olha só, eu tenho uma posição de estar sentado, e só pelo fato de estar sentado com Ele sobre a minha vida, eu tenho autoridade. E nesse terceiro tópico, eu quero dizer para você, em qual lugar eu estou assentado, com autoridade, mas num ambiente de segurança. Qual é o ambiente de segurança? Debaixo das asas do Senhor, à sombra do Onipotente, com as armas necessárias. O apóstolo Paulo faz um registro na carta aos Efésios, no capítulo 6, no verso 10 ao 18, que eu quero ler para você. Diz assim o texto: finalmente, fortaleçam no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas, com as forças espirituais do mal, aonde? Nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenha-se firme, cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Olha só, o apóstolo Paulo, ele coloca para cada um de nós esse arsenal. Qual é o arsenal? É o arsenal das armas que nós precisamos usar. Entenda o seguinte: eu tenho uma posição, eu tenho uma autoridade, eu tenho as armas, mas uma coisa eu preciso conhecer, por derradeiro e não menos importante, é aonde é o meu local de combate. Nos dois tópicos anteriores, em todos os tempos, assentado nas regiões celestiais, era sentado com Jesus nas regiões celestiais. O Senhor deu autoridade à igreja
para falar às autoridades e potestades que habitam nas regiões celestiais. E nesse momento, o apóstolo Paulo nos entrega as armas necessárias para que eu possa ter diante dessa batalha. E você vai dizer assim: mas me explica uma coisa, pastor Osvir, aonde é esse teatro de batalha? Para mim, que fui militar durante 30 anos, falar do teatro da batalha é exatamente o local da guerra, o local da batalha, aonde está acontecendo. E uma das coisas que nós pecamos é porque nós imaginamos o inimigo, e nem sempre o inimigo que nós imaginamos é o inimigo que nós temos que lutar. Por isso o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha só, a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra potestades espirituais que habitam nas regiões celestiais. E às vezes nós ficamos achando que a nossa luta é terrena, que a minha luta é com o irmão, com o amigo, com o parente. Mas a minha luta, ela ocorre em outra dimensão. Eu não sei se você conhece, mas esse óculos, se você é da minha idade, talvez você não tenha tido muito interesse, tem 50 anos, mas as pessoas mais jovens brincam muito com isso aqui. Ou talvez se você já tem uns 60 anos, o teu neto já fez você colocar isso. E é interessante que uma vez, eu já vi várias vezes, as pessoas estarem no shopping e lá ter um local, uma ilha, que as pessoas podem participar daquele momento e usar esse óculos virtual. E aí quando ele coloca o óculos virtual, ele começa a ver algumas coisas, que ele começa a entrar numa realidade. Eu queria que você entrasse na seguinte realidade: imagine que nesse momento, nesse meu óculos virtual, onde você também tem um óculos virtual, nós estamos dentro de um octógono num UFC. E de repente, eu estou ali fazendo uma luta com um lutador, talvez que eu entendesse que fosse o Spider. Eu estaria a lutar com ele agora. E aí, de repente, começou o round, e eu começo a minha luta com ele. Eu começo a tentar dar os meus golpes com ele. Eu começo a dar os golpes com ele, brigando minha luta. E de repente, eu tiro o óculos e eu estou no meio do shopping, fazendo assim. E as pessoas olha que mico você está passando. E exatamente essa realidade que eu quero dizer para você. Às vezes, nós estamos vivendo nesse mundo com a luta que não é a luta que nós temos que lutar, lutando com o adversário que eu não tenho que ter. Porque a minha luta, ela não está correndo no mundo físico. A minha luta, a sua luta, ela ocorre no mundo espiritual. Porque Deus nos levou para um lugar assentado nas regiões celestiais. Deus nos deu autoridade nas regiões celestiais. E Deus nos deu armas para lutar nas regiões celestiais. Deixa eu dizer uma coisa para você: a tua luta, ela é vencida nas regiões celestiais. É lá que é o teu fronte de batalha, é lá que a tua guerra acontece, é lá que é o teu desafio, é lá que você tem que vencer. Olha só, não adianta você ter um vício da pornografia e de repente vem o teu arrependimento e você fala: ai de mim, eu vou quebrar meu computador. Quebrar o seu computador não resolve o teu problema. Talvez o teu vício seja numa droga, e você usa aquela droga, e de repente depois que você usa, você se arrepende, e você quer queimar aquela droga, quer jogar tudo fora aquela droga. Não vai resolver o teu problema. Talvez o seu vício seja na prostituição, e você é viciado na prostituição e não vai resolver o teu problema. Quero dizer para você, pai, mãe, quem quer que seja que está ouvindo essa mensagem, a luta que você trava, talvez na sua casa com seu filho, com quem quer que seja, ela não pode ser travada dentro do seu lar, do seu mundo físico. Essa luta, ela é travada numa dimensão espiritual. É ali que você luta as suas guerras. É ali que você trava as suas batalhas. Eu quero deixar um texto para você compreender esse cenário. O texto que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no verso 12, diz assim: e ele prosseguiu: não tenham medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com
da Pérsia. O texto do profeta Daniel diz o seguinte, olha, Daniel começa uma oração pedindo resposta a Deus, e o texto diz assim, olha, quando você começou a orar, antes da palavra que saísse da sua boca, do céu saiu a ordem a teu respeito. Mas até chegar até você, Daniel, eu fui impedido pelo príncipe da Pérsia, eu fui impedido pelos principados, eu fui impedido pelas potestades. Foi necessário, Daniel, que Miguel viesse ao meu encontro. Foi necessário, Daniel, que Miguel viesse lutar comigo. No verso 21 do capítulo 9, diz que o anjo que levava a resposta para Daniel era Gabriel. E assim acontece comigo, e assim acontece com você. A minha luta terrena, ela não existe. Tal qual nessa realidade virtual que eu fico lutando contra nada. A minha luta terrena, essa dificuldade que você está enfrentando, a dificuldade que você enfrenta no seu casamento, a dificuldade que você encontra na sua família, a dificuldade que você tem para vencer o pecado, a dificuldade que você tem para dizer não para o vício, ela não é vencida nesse mundo terreno. Ela é lutada e a batalha é feita nas regiões celestiais. E eu quero dizer para você o seguinte, eu não sei você, mas nessa tarde eu quero dizer para você que o Senhor está nos dando a oportunidade de entender o cenário da nossa guerra, para que nós possamos lutar a nossa guerra e sairmos vencedores dessa guerra. Você não consegue vencer o seu inimigo se você não conhece ele, se você não tem as armas necessárias, se você não está na posição necessária e se você não conhece o teatro de operação. Mas o Espírito Santo nessa tarde revelou para você. Então eu quero dizer para você, quero desafiar você. Eu sei que você tem batalhas para vencer, mas agora eu quero convidar você a levantar de onde você estiver na sua casa. E agora nós vamos louvar ao Senhor com esse grande...